Olá, boa noite a todos, bem-vindos. O Benfica ganhou 1-0 contra o Porto, no Estádio da Luz. Um jogo com casa cheia, com muita emoção, mas acho que antes disso vamos aqui estabelecer um ponto prévio, que é o seguinte: o Benfica, no confronto direto com o Porto, estava em larga desvantagem, no confronto direto nos últimos anos. Portanto, nos últimos 56 jogos que o Benfica fez contra o Porto, ganhou apenas 13, empatou 15 e perdeu 28. Portanto, o Benfica neste momento está numa fase de recuperação dessa desvantagem que já está a se tornar uma desvantagem histórica, pelo menos neste século XXI. Portanto, mas isso está a ser revertido com o Roger Smith, que ganhou no Dragão no dia 21 de outubro de 2022, que ganhou na Supertaça com golos de Di Maria e Peter Musa e volta a ganhar para o campeonato com golos de Di Maria, com o golo de Di Maria. E, portanto, estamos aqui numa fase de recuperação dessa desvantagem que, pelo menos nos últimos anos, tem sido favorável ao Porto. Em relação ao 11 inicial, entrou o seguinte 11: Turbin, Bá, António Silva, Otamendi, Freddy Costens, João Neves, Coxo, Rafa, Ángel Di Maria, David Neres e Peter Musa. Bom, eu disse logo antes do jogo que este era o meu 11 também. Mesmo antes do Benfica ter começado a jogar, disse que este era o 11 que eu escolheria também e, de facto, objetivamente, resultou porque o Benfica ganhou. E agora vou aqui tentar contextualizar o porquê das opções de Roger Smith. Bom, o Turbin, não há dúvidas, é o guarda-redes, não é? António Silva e Otamendi, porque são os dois centrais que têm tido mais minutos em campo, apesar do António Silva ter tido aquele mau jogo para a Liga dos Campeões. O Bá, apesar de tudo, é o nosso melhor lateral direito. Freddy Costens, neste momento, também é o melhor jogador para aquela posição, porque o Jurasek ainda não mostrou nada de especial, está numa fase de recuperação de lesão há relativamente pouco tempo. O Bernardo não se sabe em condições físicas que está, portanto, para um jogo destes também justificava-se Freddy Costens. João Neves e Coxu também têm sido a dupla ao longo de toda a temporada e deu resultado, mais uma vez no jogo de hoje. Di Maria vinha com 5 golos marcados, tem sido quase sempre o jogador a desbloquear os jogos, não fazia sentido de sair do 11 para o campeonato. Rafa também tem sido dos melhores jogadores e David Neres, aqui é a grande questão: fazia sentido tirar o David Neres? No meu entender, não. David Neres foi o melhor jogador no jogo contra o Portimonense e, por uma questão de meritocracia, merecia jogar. Seria muito difícil tirar o Neres depois da exibição que ele fez contra o Portimonense, que até mesmo no capítulo defensivo esteve bem. Portanto, quando o David Neres faz uma exibição super completa contra o Portimonense, não há justificação para tirar o David Neres no 11. Por outro lado, também não há justificação para tirar Di Maria, porque Di Maria vinha numa sequência boa de jogos, até de sair do 11 por uma questão de lesão ou de estratégica. E Peter Musa porque também estava numa fase ascendente e, portanto, eu acho que este 11 justificava-se plenamente. Não correu como nós queríamos desde o primeiro minuto até ao último. Não, de facto não correu. Mas, previamente, eu também apostaria neste 11 porque era o que fazia mais sentido. Respeito quem tenha uma opinião diferente, mas para mim, esta era a minha opinião, é que este 11 era o mais correto, tendo em conta tudo aquilo que eu acabei de dizer. O João Mário é um grande jogador também, é um jogador que sabe temporalizar o jogo, é um jogador que o ano passado fez a melhor época da sua carreira, uma época brutal, e o ano passado fez aqui uma defesa acérrima e feroz de João Mário. Mas o que é forte é que João Mário, esta época não está tão forte e, portanto, por uma questão de meritocracia, merecia entrar David Neres. O que aconteceu aqui foi o seguinte: os dois jogadores não estão habituados a jogar em conjunto. A equipa não está habituada a jogar com estes dois jogadores e o que se verificou ao longo da primeira parte, que foi corrigido na segunda, foi que a equipa não estava a conseguir circular a bola. Faltava ali um elemento de circulação de bola. Eu pensei que o João Neves e o Coxo pudessem fazer isso, que são dois jogadores de ligação, são dois jogadores que têm muita fluidez, mas não estavam a conseguir. O que, estranhamente não estavam a conseguir. Na segunda parte isso foi corrigido. Na primeira parte faltou essa circulação de bola. A equipa estava muito apática, mas também há uma justificação para isso, que foi a expulsão do jogador do Porto. Nos primeiros minutos a coisa estava equilibrada, em termos estratégicos, as equipas estavam encaixadas, com um ligeiro ascendente do Benfica, no meu entender. A partir da expulsão, a expulsão demorou muito tempo a ser efetuada, houve uma paragem muito longa e o Benfica parece que com a expulsão do jogador do Porto destabilizou-se e piorou o seu futebol até ao intervalo. No entanto, se nós formos a ver as oportunidades de golo, no meu entender não houve oportunidades de golo por aí além para nenhuma das equipas. Apesar dos pesares, o resultado ao intervalo, o empate era justo. E na segunda parte tudo foi diferente. Na segunda parte o Benfica, mantendo o 11 que manteve da primeira, foi o Benfica que nós estamos habituados a ver. Com o futebol mais rápido, corrigiu-se a tal circulação, o Benfica começou a fazer circulação, começou a jogar a 1-2 toques, a não ficar com muito tempo a bola no pé. Eu percebi a estratégia da primeira parte. A ideia era acalmar o jogo e acelerar no momento certo.
Só que a questão é que o Benfica estava a acalmar tanto o jogo que nunca acelerava. Na segunda parte, deixou-se de parte essa estratégia e começou-se simplesmente a dar em cima, a dar em cima, a dar em cima, circulação rápida, rapidez, porque hoje em dia usa-se isso no futebol, que é acalmas o jogo, esperas pelo espaço, vês o espaço aberto e aceleras. Mas não estava a funcionar. Os passos longos passaram o jogo nem sempre estavam a funcionar. Funcionaram algumas vezes, outras não. E, portanto, o Benfica começou a ter um futebol mais dinâmico na troca de bola, a jogar a 1-2 toques, e a coisa melhorou muito. O João Neves fez uma grande exibição, foi muito importante nesse equilíbrio no meio campo a fazer a bola circular. Coxu também fez um bom jogo, no meu entender. Di Maria desbloqueou o jogo com uma assistência de David Neres. Portanto, David Neres e Di Maria acabam por ter aqui uma importância muito grande no jogo, porque um fez a assistência e outro marcou. De qualquer forma, houve variedíssimas oportunidades de gol do Benfica na segunda parte. O Benfica terminou, eu não tenho aqui as estatísticas comigo, mas fez vários remates à baliza. Eu até vou ver se está aqui alguma coisa no Google, assim rapidamente. Mas isto no YouTube nós não podemos estar muito parados, não é? Portanto, vamos avançar. Mas, é assim, vocês forem verificar as estatísticas, vão ver que, de facto, o Benfica fez muito mais remates. Em quadrados fez 3, contra 2 do Porto, isso lembra-me de cabeça. Mas remates, fez muitos remates, teve mais posse de bola. O Benfica dominou em todos os parâmetros e, portanto, o Porto só não sofreu mais 2 ou 3 golos porque o David Costa, o guarda-redes do Porto, fez uma grande atuação. Portanto, o jogador encurtava o espaço entre o defesa, o espaço que há ali entre o defesa e o guarda-redes, ele encurtava porque saía-se muito bem da baliza, fez grandes defesas. Portanto, o Diogo Costa, aliás, desculpem, fez defesas do outro mundo. Se vocês forem ver o resumo do jogo, com certeza que vão verificar isso. E, portanto, nós podemos verificar que tivemos um grande Benfica na segunda parte, conta um grande David Costa, com um grande Diogo Costa também na segunda. Portanto, a vitória do Benfica, no meu entender, peca por escassa, também por mérito do guarda-redes do Porto. O homem do jogo, para mim, foi o João Neves, porque fez um grande jogo, não é? Ganhou 6 duelos, 4 recuperações de bola, fez um passe-chave e fez 4 remates. Portanto, só em ações defensivas teve aqui 10, no total 10 ações defensivas de grande qualidade, o que contraria um pouco a ideia que João Neves não sabe defender. Sabe defender e sabe atacar, é um jogador super completo. Também uma referência elogiosa para o Di Maria, que fez um grande golo, aquele gesto técnico de golo foi de qualidade. David Neres também uma referência elogiosa por aquilo que fez na segunda parte, teve mais em jogo, acordou, e quando ele acordou, o Benfica também, e foi muito bom. Portanto, segunda parte, em resumo, segunda parte do Benfica muito boa, primeira parte fraca e resultado justo, que peca por escasso. Referência elogiosa aos do Benfica, para mim, homem do jogo, João Neves. Referência elogiosa a Di Maria e a Neres por terem protagonizado o momento do golo e por terem conseguido, de certa forma, criar oportunidades e rematar a baliza com alguma qualidade. Faltou, sim, a meu ver, pontos a melhorar a circulação de bola. Se o Benfica apostar em Di Maria e Neres na maioria dos jogos, vai ter que trabalhar aqui a questão da circulação de bola. Vai haver um deles que vai ter que recuar para o meio campo para fazer essa circulação e um deles mais agudo e, portanto, acho que é por aí o ponto a melhorar. Mais rotinas. Se este for o 11 base, mais rotinas para estes dois jogadores, para esta posição. Também gostaria de dar aqui uma referência elogiosa que eu não costumo dar a um jogador do Porto, que é o Diogo Costa, que fez uma excelente atuação, este guarda-redes. E já agora aproveito também para elogiar o Turbin, que fez uma boa atuação, muito seguro, um jogador que tremia nos primeiros jogos, notava-se, tu vias da bancada o homem a tremer. O homem agora não treme. Seguríssimo, firme, era aquilo que eu dizia, o homem só precisa de confiança. O trabalho que estão a fazer psicológico no jogador está a resultar. Jogador muito confiante, Otamendi também dá para perceber que o Otamendi, que é o capitão, passa a confiança ao seu guarda-redes, porque houve uma altura que o Otamendi podia cortar a bola, não cortou e esperou que o Turbin saísse da baliza para fazer o corte e fez um excelente corte. Podia ter resultado mal, mas não resultou, é o que interessa. E, portanto, nota-se que a equipa confia no guarda-redes e que o guarda-redes está a crescer e está muito bem o Turbin, guarda-redes do Benfica. Portanto, acho que o Porto e o Benfica estão bem fornecidos de guarda-redes. Quanto aos lances de penalti, quanto aos lances de arbitragem, eu vi o jogo num café, com muito barulho, com muita confusão, mas a sensação que eu fiquei é que a expulsão é bem expulso. Para mim ainda ficou um jogador por expulsar, porque faz uma falta quando o Rafa se isolar. O Rafa já estava à frente dos defesas e houve também um lance na segunda parte de um jogador do Porto que entra de sola, salvo erro no João Neves, também era um lance, no meu entender, para vermelho, mas de qualquer forma não sou especialista em arbitragem, que eu seja, que fique à vontade para comentar aqui no espaço do canal.
Resta-me dizer-vos que eu fiz este vídeo sem ouvir os protagonistas, portanto não sei o que é que se está a passar, não sei o que é que o Sérgio Conceição disse ou o que o Roger Smith disse. Não estou a par dessa parte, porque o vídeo é gravado, é facto, mas é como se fosse em direto, porque isto é sem cortes, e não vi nada ainda sobre aquilo que está a falar do jogo. É aquilo que eu vos estou a dizer da máxima sinceridade possível. Bom, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, forte abraço, fiquem bem, e viva o Benfica, e estamos em primeiro lugar. É provisório, mas estamos em primeiro lugar. Vamos aqui verificar a tabela classificativa. Benfica com 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota. 17 são os golos marcados, portanto somos os melhores marcadores do campeonato. Já superamos os golos, inclusivamente, do ano passado, por esta altura. 7 são os golos sofridos e, portanto, estamos com 18 pontos à 7ª jornada. Aliás, o Sporting tem menos um jogo que nós e está com 16, portanto estamos aqui dependentes do jogo do Sporting. Agora sim, forte abraço, até uma próxima e viva o Benfica.